Grande apreço voltar aqui para a igreja. Muito a louvar a Deus por essa igreja, primeiro, como já havia dito várias vezes. É a igreja onde eu nasci foi aqui. Então, dou graças a Deus pela primeira igreja de Terezinha. Outra razão é porque os pastores de vocês os amo, gosto mais deles. Dou graças a Deus pela vida deles e como eles têm servido vocês aqui, domingo após domingo. Minha oração é que Deus continue abençoando o seu rebanho através da fidelidade de homens como o pastor Broto e o pastor Ney. E hoje eu tenho o privilégio de servir vocês também. Sem mais delongas, eu queria expor um texto que tem sido meu alimento nesses últimos dias, nesses últimos meses, na verdade. Eu convido você que abra sua Bíblia lá no Salmo 46. Salmo 46. Salmo de número 46. Vamos ler a partir do título. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, os filhos de Corá, em voz soprando cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e se vejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abala, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as salvações efetuou na terra. Ele apoiou uma guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, que nos carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos meditar no título Refúgio e Fortaleza. Nosso Deus é refúgio e fortaleza. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar agora, continuar essa adoração do louvor. Nós não paramos de te adorar agora que vamos ouvir a tua voz, muito pelo contrário. Agora que vamos ouvir a verdade do Evangelho, é que o nosso coração quer te louvar e louvar ouvindo o Evangelho, nos gloriarmos em Cristo, regozijarmos na tua verdade, na nossa esperança, que temos nosso Salvador, que é o nosso refúgio inabalável. Muitos aqui devem ter o seu coração apertado, chegou hoje de manhã, anos de sofrimento e dor, precisam ter uma palavra de conforto, uma palavra que venha trazer bálsamo e alento, que possa ouvir mais uma vez que em Cristo Jesus o fardo dele é leve e
deve ser isso para as nossas almas. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus. Revigora as nossas almas. Reabastece o nosso espírito. Para que no restante dessa semana nós não venhamos esquecer do Senhor, mas pelo contrário. Mesmo nas tribulações, temos alegria e satisfação em Ti. Em nome de Jesus que eu amo. Amém. Amém. Como é que você lida com o sofrimento? Como é que tem sido a sua luta diária? Diante das dores e aflições, de que maneira você tem suportado? O mundo aí fora, diante de tantas tragédias e dificuldades que o ser humano passa, é algo inevitável. O mundo secular nos dá uma alternativa que é triste. A maioria das culturas da humanidade sempre tentaram enxergar o sofrimento como um propósito. Sempre quiseram tentar explicar e ter algum significado na dor. Mas hoje em dia, a nossa cultura é tão mesclada e ela é misturada do que vem de cima para baixo no pensamento secular. Vejo que é um dos grandes apologetas do ateísmo, o biólogo Richard Dawkins, que até é péssimo aquele livro dele, filosoficamente horrível, mas é isso que tem que passar para muitas pessoas, somente os universitários hoje em dia. Veja como é que ele lida com o sofrimento. Ele diz o seguinte: o montante total de sofrimento por ano no mundo natural vai além de qualquer contemplação decente. Em um universo de forças físicas cegas e reduplicação genética, algumas pessoas vão se machucar, outras vão ter sorte. E você não encontrará nenhum sentido ou razão, nem qualquer justiça para isso. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que devemos esperar no final das contas. Nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem, nada, somente indiferença sem dó, sem piedade. Presta atenção, queridos. Todo sofrimento, tudo é indiferença sem qualquer tipo de dó ou misericórdia. Esse é um mundo sem Deus. Essa é a realidade de não ter um Deus verdadeiro. Mas como é que nós cristãos lidamos com o sofrimento? E hoje eu queria, com esse texto, mostrar pelo menos 3 coisas como podemos lidar com as tribulações. Primeiro, eu queria que você olhasse para o seu futuro, para o seu presente. Depois que você olhasse para o seu futuro e olhasse para o seu passado. Olhasse para o seu presente, olhasse para o seu passado e olhasse para o seu futuro. É aí onde o salmista nos dá uma maneira correta e satisfatória e um meio para a gente encontrar propósito no nosso sofrimento, senão a gente vai ficar louco. Não é à toa que Teresina é uma das capitais que mais tem suicídio no Brasil. Vamos olhar primeiro. Olhe para o seu presente. Vamos para o versículo 1 e 3. Vamos ler de novo. Preste atenção. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem em sua fúria, os montes se estremecem. Esse salmo, ele
ele é bem dividido para nós mesmos. Ele tem 3 refrões. O primeiro é o versículo 1. No versículo 1 você nota que Deus é o refúgio, a fortaleza na hora da angústia. No versículo 7 ele repete com outras palavras, mas a mesma ideia, dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí de novo o refrão vem no versículo 11, igual ao versículo 7, dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a estrutura bem clara que o salmista, ou os salmistas nos dão aqui, é o versículo de 1 a 3, é um bloco. O versículo de 4 a 7 é outro. O de 8 a 11 é o final. É uma música muito bem feita, com seus estrofes e refrãos. E aí eu queria analisar os primeiros versículos, vendo cada palavra que eu acho muito importante a gente analisar cada uma delas. Ele diz que Deus é o nosso refúgio. Essa palavra refúgio significa abrigo, literalmente abrigo. Uma tempestade, alguma coisa para se proteger, você vai debaixo daquele abrigo. E a ideia é que você vai colocar a sua fé, sua confiança, sua proteção. Essa é a ideia. Depois ele diz que é a nossa fortaleza. Aí literalmente é que Deus é a nossa força. A palavra é força. Não imaginei como se fosse um castelo, uma fortaleza que protege, mas a ideia aí é fortaleza em termos de poder e força. Então Deus é o nosso abrigo, então Ele é onde nós podemos nos esconder, e Ele também, no momento de fraqueza, de fragilidade, onde nós encontramos a nossa força. E aí outro termo muito interessante é socorro. Esse termo socorro, para que você possa ter ideia, é uma palavra muito parecida e derivada da palavra auxiliadora, lá quando o homem foi criado e dele foi feita a mulher, e é dito que a mulher é auxiliadora idônea do homem. Então a palavra aí é ajuda, como a mulher é ajuda para o homem. A gente pensa como se fosse apenas um parceiro, um cooperador, não é isso. A ideia de ajuda, socorro e auxiliadora, que são os mesmos termos, os derivados disso, tem o significado de Deus providenciar algo que alguém ou que o ser humano não tem. Usando a analogia do marido e da mulher, o fato da mulher ser auxiliadora do homem é porque a mulher vai dar algo que o homem não pode fazer nem entregar. E tem uma carência que a mulher supre. Por exemplo, ele nunca poderia produzir filhos por si mesmo. Ele tinha que ter a mulher. A mulher é ajudante, auxiliadora por conta disso. E esse mesmo termo é de ajudante, socorro, ou auxiliador, é dado a Deus lá em 1 Samuel capítulo 7, onde o profeta Samuel guerreia com o povo de Israel, e lá, depois de vencer, é colocado o nome de Ebenezer, o local. Isso é a ideia de pedra de ajuda. E a concepção daquela guerra que devemos ter é que se não fosse Deus com o povo, jamais eles venceriam a guerra. Deus é aquele que supre a necessidade, a carência, a deficiência do homem. Esse é o sentido de socorro. E aí ele diz que ele é socorro bem presente na hora da tribulação, ou nas tribulações. E aí, pessoal, o termo de tribulação é você imaginar como se fosse um confinamento, como se você estivesse cercado numa situação em que você não tem saída. É isso que o termo denota. É você imaginar Jerusalém sendo cercada pelos inimigos, o povo tentando sair daquela situação, e aos olhos humanos, impossível de sair. Como nós nos sentimos muitas vezes na nossa vida, tem uma situação tal, um problema tão grande, que não tem como resolver, por isso já está resolvido. Meu amigo, não tem como você escapar. É sem saída. E aí o interessante é que esse cerco sem saída
ele é explicado no versículo 2. Essa tribulação, essas tribulações, ela é expandida e explicada para você no versículo 2. Olha aí o versículo 2. Que tipo de tribulação é essa? Portanto, não temereis, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Veja o tamanho desse ser, dessa angústia, onde você não tem onde sair, você está preso, encurralado. E a situação que o salmista nos dá não é apenas descrevendo um tsunami que invadiu o litoral de uma nação, já seria uma grande coisa. O problema aqui não é apenas um desastre na família, um acidente onde a maioria dos membros daquela família foi embora, ou uma epidemia viral que pegou um país inteiro, arrasou com tudo, por causa do ebola. A situação aqui para você imaginar, é infinitamente maior e pior do que isso que eu descrevi. É como se você tivesse uma situação que o mundo está sendo decriado, está sendo desfeito. É como se houvesse um caos total em todo o planeta. E houvesse uma calamidade universal e cósmica, onde tudo está sendo abalado. Há um terremoto em todos os cantos, em todos os continentes, os mares estão revoltados. É como se tudo estivesse se desmanchando, se destruindo, se acabando. É para você começar a imaginar como se fosse o fim do mundo. E aí o salmista nos dá uma perspectiva que até é exatamente sobrenatural. Mesmo que seja essa situação da nossa vida, muito mais do que os nossos problemas que são pontuais, seja algo extremamente perturbador, não temeremos. Ele convoca a gente aqui para uma fé literalmente radical. Mesmo que tudo esteja se acabando, mesmo que tudo esteja se desmanchando, nós não temeremos. É um negócio assim muito pesado. Mas deixa eu lhe dar pelo menos 5 aplicações desse primeiro ponto. Você vai olhar para o seu presente, e essa situação é como se o mundo estivesse abrindo uma cova nos seus pés. Todo mundo descendo. Quais seriam as aplicações que eu poderia numa situação como essa? Mesmo tudo acabando, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que formou esse mundo que está em revolta, é nele que eu confio, é nele que eu me refugio, é nele que eu tenho socorro. Primeira aplicação: seja realista com o seu presente novo. A tendência da gente é pensar que as coisas vão melhorar. E a gente muitas vezes lida com o presente sofrível, na esperança de que aquilo ali pode sair, acabar e ir embora. O salmista nos dá uma perspectiva aqui que é, para mim, quando eu estava lendo, para mim foi espetacular. Seja realista, as coisas podem piorar. Veja que o termo é ainda que as coisas piorem. Seja realista. Sua situação, você entrou aqui de manhã, seja qual for ela, não se auto-engane. Não vá comprar a ideia da teologia da prosperidade, que se preocupe não. Se está com Deus, as coisas vão melhorar das suas circunstâncias. Não.
Seja realista de forma bíblica. As coisas podem, estou dizendo que vão, mas podem piorar e muito. E muito. E isso, de certa forma, tira da gente a capacidade de resolver os problemas com nossas próprias mãos, uma esperança até falsa. E coloca na gente uma capacidade, se Deus assim permitir, de que esperando o pior, podemos ter a habilidade de poder resolver isso quando chegar, ou poder aguentar quando aquilo piorar. E que se as coisas não piorarem, é lucro. Não seja realista. Não desperdice o sofrimento seu se auto-enganando. Imagine que as coisas ainda podem ficar muito pior. Segunda aplicação, eu quero que você preste atenção nisso. O que acontece comigo, eu imagino que acontece com vocês também. Nós imaginamos que Deus está conosco quando as coisas vão bem. Aí sim, Ele está comigo, graças a Deus, Deus me abençoou. Tive aquela dificuldade, a coisa resolveu, rapaz, Deus esteve comigo. Mas aqui, o salmista nos dá uma perspectiva maravilhosa para mudar os nossos paradigmas e padrões de como enxergamos o mundo, principalmente na hora da dor. É que mesmo quando tudo está ruim, tudo está péssimo, tudo está de cabeça para baixo, não é a verdade para o cristão, eu estou falando aqui para cristãos, não é a realidade para o cristão que Deus está distante, mas para o salmista, Ele está presente exatamente no momento pior da sua vida. Nós imaginamos só que quando as coisas vão bem, quando as coisas estão prósperas, Deus está comigo. Não! Querido cristão, é mesmo na sua situação agora, deplorável, ou se você vai chegar lá, o salmista dá a perspectiva de que Deus está conosco mesmo quando tudo está só o bagaço. Que Ele está conosco não apenas quando as coisas vão bem, mas principalmente quando as coisas vão mal. Que Ele está conosco. E isso deixa a gente ser volúvel. Andar nas circunstâncias, achar que Deus está conosco apenas com um sentimento, uma emoção que eu sinto que Ele está comigo. Mas deixa a gente como ficar numa rocha, tendo a certeza que qualquer que seja a circunstância, e principalmente as péssimas, Ele está comigo. E aí vem a terceira aplicação ainda nesse ponto. Nos dá a capacidade de confiar no Deus que é soberano. É um Deus que criou os céus e a terra, e as coisas estão acontecendo porque Ele está no controle. E exatamente por isso que eu posso ter a confiança nele. Se você olhar para o versículo 6, mostra isso. Ele que dissolve a terra. É aquele que faz que haja realmente confusão na terra, e é mesmo aquele que é o refúgio para aqueles que estão na terra toda em tumulto. Então, se Deus é soberano nesse nível, eu posso ter a seguinte perspectiva: Ele tem um propósito nisso, nesse sofrimento, nessa dor, que Ele que é soberano, todo poderoso e todo sábio. Eu posso confiar nele, mesmo quando não entendo exatamente o porquê. Posso ter o meu refúgio, que a mínima molécula menor dos átomos Ele controla. E se Ele fez esse mundo e Ele está desse jeito, porque Ele tem algum propósito nisso. Quarta aplicação: qual é o teu refúgio? Qual é a tua fortaleza?
Deixa eu entrar no teu coração aqui forte. Dentro de uma situação que você está péssima, difícil, já passou, vai passar. O que tem sido o teu refúgio? O que tem sido o teu escape? Para onde você corre para conforto na hora da dor? Deixa eu dar alguns para vocês aqui. Na hora do sofrimento você corre para conforto? É isso que você corre? Para relaxar? Para poder esquecer das coisas? Na hora da dor você corre para o trabalho? O tempo todo trabalhando para poder esquecer dos problemas? O trabalho não é apenas um meio para sustentar, mas é um meio para fugir da realidade. Você corre por dinheiro. Pelo menos a coisa está bagaçada dentro de casa, mas uma coisa eu tenho um propósito na minha vida é ganhar dinheiro. Isso me dá alento, descanso e esperança. Ou você corre para a diversão, entretenimento, viagens é uma forma de refúgio, fugir dos problemas. Não que seja errado viajar, nem é errado trabalhar, mas quando formam uma maneira de escape, de fugir da realidade, como sendo algo constante nisso. Ou você foge para as redes sociais. Tem um dia de trabalho difícil, complicado. É lá quando você está no Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. É ali onde você encontra o seu alento, descanso e fortaleza. Ou você foge para o sexo, foge para a pornografia. Depois de tantos problemas, meu amigo, eu preciso ter um momento de prazer, mesmo que seja ilícito. Hein, homens? É para lá que você corre. Ou mulheres, vocês correm para as compras, está ansiosa, está agoniada. O negócio está difícil, meu amigo, eu preciso ali pagar um dízimozinho para a Exo para me tranquilizar. Pelo menos levar para alguma coisa para o psiquiatra é mais barato o maridão. Eu gastar alguns reais ali com um chinelozinho bom, uma sandália bonita, ou cosméticos. Nas compras eu solto tudo. Ou você foge para a solidão, um quarto escuro. Você foge talvez para a comida, é a geladeira que é o meio pelo qual você encontra alento. Ou você foge para o álcool, para a bebida, para as drogas. Você foge para a beleza. Ou os adolescentes, jovens e adultos fogem para o videogame, fogem para o esporte, fogem para o romance e amor. A minha vida está uma desgraça, mas você é o meu refúgio. A ideia de eu casar e ser feliz uma vida, isso é que vai me trazer tranquilidade, mesmo que meus pais se separaram, mesmo que eu não encontro nenhum tipo de satisfação no meu trabalho, mesmo que eu não sei o que eu vou fazer na minha carreira, mas uma coisa eu sei, eu vou casar com você, você é o amor da minha vida e você é o meu baluarte no refúgio. Ou você foge para o controle. Tem o controle de tudo, o problema está mais dentro de casa, meu amigo. Se alguém mexer na louça, se alguém mexer nos móveis, deixar a coisa, a camisa em cima da cadeira como cabide, ou não sei o que, tá louco. Eu tenho que comandar, pelo menos o mundo está fora, mas em casa está tudo arrumadinho. E você controla cada mínimo detalhe da sua família em tudo. Ou você foge para o intelectualismo. É ser reconhecido como mestre, como doutor, como bom professor, alguém que é reconhecido na sua universidade. Ou você corre para os seus filhos, ao seu casamento está só o bagaço, mas pelo menos os meus filhos eu amo e ali onde eu dou meu descanso. Ou você corre para a independência, sozinho, ser isolado, ninguém manda em mim, eu é que estou no controle de tudo na minha independência. Ou foge para os remédios. Remédio é que é o seu única forma de você se acalmar. Nada contra você tomar um remédio para lhe ajudar, mas é ali, já está se tornando até um vício. Ou talvez você não tenha refúgio nenhum nessa sua situação aqui hoje. Exatamente porque não tem nem Deus, nem nada, que sua vida está entrando no poço. E nem um refúgio. Até a falta de sonho. O meu problema, pastor, é que eu não tenho nem sonho, nem perspectiva
clame a Deus. Senhor Deus, eu sei que está difícil, é muito difícil, mas mesmo que as coisas piorem, eu quero ter o Senhor Criador deste mundo que está assim, como meu único meio de ter conforto, refúgio e esperança desse mundo. E quinta aplicação ainda, dentro desse ponto, os outros vão ser mais rápidos. É aqui onde você encontra a liberdade. Liberdade das nossas ansiedades, que está dentro aí da questão de temor, não temeremos. Tem um livrozinho escrito por uma missionária chamada Elizabeth Elliot. Ela até veio com um marido para a Amazônia. O marido até foi morto quando ele foi com outros colegas missionários evangelizar uma tribo. Eles matou eles. E ela escreve uma história fictícia, baseada até no que ela experimentou, onde os maridos foram mortos, tinham várias viúvas e filhos, e por aí vai, um campo missionário. E a história desse romance, dessa missionária, é a história de uma mulher que vai também para a Amazônia, uma tribo, e lá ela quer proclamar o Evangelho e traduzir a Bíblia. Só que não tinha encontrado ninguém capaz na face da terra para poder traduzir as escrituras para aquela tribo indígena. E ela, toda a luta, encontrou um homem chamado Pedro, e que ele podia traduzir. Só ele, mas ninguém. E todo o esforço dela missionário, de anos de planejamento, de suor, de sacrifício, dependia daquele rapaz traduzir a Bíblia. Mas aí o Pedro ficou enfermo. E ela era enfermeira, por isso que das maneiras ela podia ser missionária, ajudando também nessa área de saúde. Ela foi medicá-lo, deu penicilina para ele e ela não sabia que ele era alérgico. Ela orando de forma desesperadora para que o Pedro não morresse, porque senão todo o projeto missionário ia embora. Senhor Deus, a tua vontade, o Senhor tem que salvar ele, o Senhor tem que salvar. Não teve jeito. Pedro foi embora. E para muitos, até que leram esse romance, diziam isso: Deus nunca faria isso. Quem é o Deus que faria isso com alguém? A pessoa se dedicou a vida toda à obra missionária para terminar desse jeito. Então muitas pessoas escreveram para Elizabeth Elliot dizendo que isso aí não podia ser verdade. Mas aí no próprio livro, ela no finalzinho diz o seguinte: a própria personagem, a missionária que perdeu o Pedro. Veja o que ela diz: se Deus foi meramente meu comparsa ou cúmplice, Deus me traiu. Se Deus foi apenas um parceiro, um cúmplice e um comparsa nessa minha jornada, então Deus me traiu. Se por outro lado Ele é Deus, então Deus me libertou. Por que ela estava dizendo isso? Olha o pensamento, para mim foi espetacular isso. Porque as coisas pioraram, não melhoraram. As coisas foram para a bancarrota e não decolaram. Por que ela está dizendo que se Deus fosse apenas um parceiro, um mordomo, um comparsa, nesse aspecto sim, aí Deus havia traído ela. Mas se Deus é Deus, ao invés de ter me traído, Ele na verdade me libertou para adorá-lo. Porque eu estava tendo um Deus não de acordo com o que as Escrituras ensinam, mas de acordo com o que eu imaginava quem era Deus. Um Deus que tinha que agir de acordo com os meus planos, com os meus intentos, com os meus sonhos. E nada mais é do que uma projeção da minha própria mente. E aí, quando Deus não fazia o que eu queria, o que é que eu faço? Eu vou despedi-lo, não quero mais saber dele. Mas uma vez que ela começou a perceber que Deus não é apenas um parceiro, mas Ele é Deus, todo sábio e que comanda todas as coisas, e que ela ficava ansiosa porque Deus tinha que fazer aquilo que ela queria, sendo ela finita e não sabendo todas as coisas. Quando ela disse: não, Ele faz o que quer,
Isso me libertou para depender dele e não depender de um ídolo que eu mesmo criei no meu coração pensando que é Deus. Então, se ele é apenas um parceiro meu, então ele me traiu. Quem traiu vocês? Agora, se ele é Deus verdadeiro, mesmo que as coisas vão embora, ele é soberano e me livra para adorá-lo, e dobrar os meus joelhos e diz: faz o que tu quiseres, porque o Senhor é que sabe melhor, o Senhor é que é todo poderoso, e eu me curvo diante de ti. Aí sim é refúgio. Muitas vezes nós tratamos Deus apenas como um mordomo, como um parceiro. E os sofrimentos da vida nos faz com que acordemos e nos deixe livre para tratá-lo como Deus e como Ele realmente é. Não apenas olhe para o seu presente, olhe também para o seu passado. Versículo de 4 a 7. Vamos ler versículo de 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde até amanhã. Brama nações e reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ali um refrão: o Senhor Deus dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui você começa a perceber que o salmista faz um contraste. O mundo está em tremor, tudo está balançando, tudo está doido, mas ele tem um lugar onde está calmo, onde não é abalado, onde está tranquilo. E ele faz referência no versículo 4, que é o templo do Senhor, o santuário, e onde está Jerusalém. É lá onde está tudo na paz. E o contraste, as montanhas, os mares, a terra se estremecem, mas há uma cidade inabalável. Os mares estão tumultuados, mas existe um riozinho tranquilo que passa pela cidade. O santuário. E aí, quando eu digo para você olhar para o passado, você vai entender já já. Porque eu acho que é isso que o salmista nos mostra. Quando você vai para Jerusalém, não tem nem rio, não tem rio nenhum. O que ele está falando aí, quando está o santuário, um rio que passa lá na corrente. É porque aí, pessoal, ele está falando de uma corrente de água que os próprios israelitas produziram para ir para debaixo do Monte Sião, por debaixo, vinha lá fora de Jerusalém, passava por debaixo e entrava para suprir a cidade de água. Que se houvesse guerra, houvesse um cerco, eles teriam condição de ter água ali para passar vários meses sendo suprido de água. Isso foi o que eles fizeram. Até o local que eles se abasteciam chamava Siloé. E vemos relatos disso nas escrituras, que ocorreu a Síria cercando e eles podendo depender dessa corrente de água que dava a condição de eles aguentarem ainda mais a guerra e a escassez de água. Mas o fato de estar aqui dizendo que é um rio, um santuário, é para você lembrar do Éden. Esse é o propósito aqui. Porque o santuário e o templo nada mais era do que uma maquete do que era o Éden. Que o Éden era um templo também, onde Deus estava presente lá. E lá corria o rio, você vê lá em Gênesis capítulo 3. Para que você possa retornar para um momento em que não havia pecado, não havia tribulação, não havia dor, não havia sofrimento. Ali onde Deus estava presente com o homem de forma perfeita e tranquila, nada era abalado. O templo era para que as pessoas pudessem imaginar e ter a esperança que isso ia acontecer no futuro. Onde Deus está presente, está tudo tranquilo. Você vê isso em Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 a 12, quando ele fala lá no futuro, e Apocalipse também ressalta isso. A outra coisa que faz com que o salmista lembre do passado é o versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. A expressão desde antemanhã, ela é usada de forma singular e especial quando o povo estava sendo liberto do Egito com a abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, terra seca, quando veio os egípcios, foi exatamente na antemanhã, diz o texto,
tudo foi destruído, e eles ficaram tranquilos diante da tribulação, que era o cerco. Estavam presos diante do Mar Vermelho, presos das montanhas aos lados, e atrás o exército egípcio. E aqui de novo o salmista: não vamos ficar tranquilos, Deus é o nosso refúgio, Ele está conosco, porque veja o que Ele fez no passado conosco. E a nossa garantia é que Ele vai fazer o mesmo até amanhã. E aí também no versículo número 6, quando ele diz que a sua voz se levanta e a terra se dissolve, aspecto da lembrança da voz de Deus, para lembrar da criação mais uma vez, onde Deus falava e tudo acontecia, haja luz e houve luz. E se Ele quiser que aconteça alguma coisa na terra, isso vai ocorrer. Então eles estavam lembrando do passado para poder lhe dar algo no presente ou no futuro. Eles se reportavam aquilo que Deus fez no passado, para poder dar esperança para o presente e o futuro. Então, lembre do seu passado. E tem então, deixa eu lhe dar aqui algumas aplicações também nesse momento rápido. Primeira coisa: se você é cristão hoje de manhã, lembre do seu passado. Você já faz isso naturalmente, escute, você já faz isso. Quando você está com dor, eu tenho certeza, está com sofrimento, para amenizar, você lembra quando você era jovem, adolescente, criança, mas era bom naquele tempo. Você começa a criar situações, lembrar situações anteriores, para que pudesse ter assim, tipo, uma anestesia daquilo que você está passando no momento. Você e eu já fazemos isso. E aqui eu queria que vocês fizessem algo mais. Lembrassem da salvação de vocês. Se você confia num Deus e tem confiado no Deus que lhe salvou, isso é passado, por que você não pode confiar no Deus no presente do sofrimento? Se Ele livrou do pior, quanto mais no problema agora que é menor do que foi o problema do inferno e da condenação eterna. Às vezes nós esquecemos disso, passamos batidos. Se confiamos na salvação, confiamos em Deus também no meio do sofrimento. E a segunda aplicação que eu quero dar para vocês é que lembre do seu passado, de 2000 anos atrás. Não apenas utilize o seu sofrimento e lembre do passado de algo que aconteceu na sua vida, talvez o nascimento do filho, o casamento, os pais bons, sei lá. Mas eu quero que você se reporte a 2000 anos atrás. E eu fiquei pensando, como é que eu posso aplicar de uma forma que isso seja marcante, que foi marcante para mim. Talvez aqui muitos de vocês são casados, novos, e têm a possibilidade até de ter filhos, ou até sonhando em ter filho, mais um ou primeiro, sei lá. E ultimamente eu tenho pensado até com minha esposa, a gente não quer parar numa fábrica, o negócio ainda está produzindo aí, não vai longe. Que nós que queremos ter filhos estamos vulneráveis de ter uma criança com deficiência e ter sofrimento o resto da vida. Todos nós. Uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down, e sozinho dá até light. Pense nas doenças mais pesadas para um pai. E eu tenho estudado isso justamente para ajudar a minha igreja, que eu sou um das crianças e obviamente tenho que cuidar dos pais. Então eu tenho lido literatura sobre pais que têm sofrido com crianças com problema, que têm nascido assim. Como é que cristãos no mundo têm tido condições de lidar com o sofrimento. E aí eu peguei um blog de um cara que é policial, cristão reformado, onde ele tem um filho com autismo. O menino já tem 18 anos de idade. Veja o que esse pai faz, esse pai cristão faz, para lidar com o problema tão pesado, diário que ele tem com o filho. O nome do blog é
o título do artigozinho do blog, é tão pouco longo, queria que vocês não se dispersassem. É o seguinte: eu amo você, não importa o que aconteça. Falando do filho. Veja o que ele diz, coisa interessantíssima. Quase diariamente eu tenho que fisicamente deter e segurar o meu filho. Veja um menino já de 18 para lá. É uma luta física para trocar sua fralda e lhe dar banho. Muitas vezes, ao dar banho e trocá-lo, eu sou chutado no rosto, esmurrado, arranhado e atingido por objetos voadores. Não é incomum terminar um banho com os lábios sangrando e com um novo rasgo no corpo. Jake é do tamanho de um pequeno homem e mais forte do que a maioria de homens feitos adultos. Leva pelo menos 2 pessoas para dar banho nele. Devo confessar que muitas manhãs eu saio do quarto do Jake ferido e emocionalmente esgotado. E muitas noites eu me encontro restringindo a resistência violenta de um garoto se debatendo ao envolvê-lo nos meus braços contra sua própria vontade e gentilmente sussurrar nos seus ouvidos: eu te amo, eu te amo, eu te amo, não importa o que aconteça. A maioria das crianças se relacionam e tem a habilidade de demonstrar afeição recíproca. Esse é o caso dos meus filhos, mas aqui também dos seus. Mas não é o caso dele. Mas o que acontece quando o filho não consegue comunicar amor? Como você cuida de alguém que resiste ao seu cuidado com violência e se opõe à sua própria presença, mesmo quando sua presença é para o seu bem? Consegue imaginar isso? A pessoa, meu Joãozinho, dessa forma, não dá para imaginar. Ele é dessa idade, você olha para ele rapidamente, consegue demonstrar amor com a reciprocidade. Aí veja o que é que esse homem faz, e aí é o ponto que eu quero aplicar. Veja esse homem cristão, numa situação dessa, é como se fosse estar dentro de uma guerra pro resto da vida, sem descanso. Veja o que é que ele faz. Ele lembra do passado. O que é que ele faz? A única maneira possível de fazer sentido neste tipo de relacionamento é experimentá-lo através do verdadeiro amor incondicional de Deus o Pai. Na rebeldia do meu filho receber amor, ser cuidado e dado banho, me é mostrado uma figura da cruz. A violência amorosa de apenas um lado revela uma visão embaçada da minha própria redenção, de como um Salvador crucificado, espancado, ensanguentado, me envolve nos seus braços e me subjuga com seu amor e sussurra nos meus ouvidos: eu te amo, eu te amo, eu te amo, não importa o que aconteça. E é exatamente isso que nós esquecemos no nosso dia a dia, esquecemos da cruz de Cristo. E esse homem tem poder para poder suportar um sofrimento de tamanho desse. É voltando para a cruz do que Cristo fez por ele. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes temos o nosso refúgio aí. Deixa eu terminar esse sermão com o terceiro ponto. Que não apenas você tem que olhar para o presente, para o passado, olha também para o futuro. Versículo de 8 a 11, não vou ler todos os versos, eu vou explicar cada um. Veja o versículo 8. Agora o salmista sai de apenas uma música de confiança e agora ele vai para um salmo profético e escatológico. Ele começa no versículo 8 dizendo: vinde e contemplai. Ele chama, venha. E a palavra contemplar, e o verbo contemplar, é o verbo especial utilizado somente, ou a maioria das vezes, para os profetas, quando eles enxergavam algo no futuro. Contemplar é olhar de forma profética, essa é a ideia. Olhe lá para frente. E aí no versículo de número 9, ele vai dizer que Deus põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. É como se o sofrimento, a guerra, a confusão, o conflito, as desgraças desse mundo tivessem
cessados lá no futuro. Ele que faz isso. O português aí parece que é passado, mas a ideia é de algo lá na frente. E o termo põe termo, a expressão põe termo, é literalmente põe descanso, porque o verbo vem da palavra sábado, de descanso. Então ele dá descanso aqui. É o salmista pensando no momento, no futuro, onde haverá descanso para tanta angústia. E aí no versículo número 10, no início, diz: aquietai-vos e sabei. Veja o contraste impressionante. Está tudo louco, todo mundo nervoso, aquela loucura de um terremoto. No final, no versículo 10, é como se tivesse uma calmaria. Aquietai-vos, acalme-se, cessem de fazer guerra, cessem de ficar com medo, cessem das suas ansiedades, cessem dos seus temores, cessem dos terremotos, cessem a guerra. E sabei que mesmo eu é que faço tudo isso, mesmo com todo esse terremoto, e aí lembrando até Jesus de acalmando o mar, quando estava tudo revolto, ele diz: aquietai-vos, cesse, tudo ficou calmo. Mesmo com o sofrimento, com a angústia, com a tribulação, vai gerar no final de tudo para que vocês possam saber que eu sou Deus e sou exaltado entre as nações. Como se o sofrimento desse mundo, as dificuldades que nós enfrentamos e que vamos enfrentar, nada mais é que para o final Deus acalmar tudo, tranquilizar tudo no futuro e mostrar que Ele é que é o Deus desse universo, que as nações possam reconhecer isso, e que Ele seja exaltado, e que Ele seja conhecido como Deus verdadeiro. Deus usa a dificuldade e a aflição para se fazer conhecido. E a vitória de Deus completa no futuro. Vamos aplicações e vamos embora. Vamos para a escola dominical. Primeiro, você fica perguntando: meu Deus, para quem eu estou sofrendo? Para que isso não faz sentido? Isso está acontecendo na minha vida. Eu queria saber o porquê, o para quê disso. Não faz sentido. Eu vou lhe dar agora um propósito para você. Na verdade, não, o texto vai lhe dar um propósito, para que você possa enxergar nesse momento da sua dor. Deus me dá esse propósito aqui de forma clara, que o sofrimento e a aflição tem um propósito missionário. Se é missionário. É de fazer Deus conhecido. Pessoal, escute o que eu estou dizendo. Primeira igreja presbiteriana de Teresina, dentro de um país evangelical, onde as igrejas, a grande maioria delas é de teologia da prosperidade, onde nós não queremos mais sofrimento, onde nós temos que expulsar o sofrimento, nós aqui temos que ter uma vida de bonança, de prosperidade. Deus nos dá aqui um propósito no seu sofrimento, mesmo que as coisas piorem. É para que você torne esse Deus conhecido, diferente desse mundo e desse Brasil, de um evangelho falso de prosperidade, de mentiras. Eu quero enxergar mulheres, já pensou mulheres aqui da primeira, que através do sofrimento Deus coloca nelas uma espinha feita de aço e diz: como é que você pode aguentar uma dor tão grande dessa? Porque eu me lembro do meu Salvador, porque eu me lembro do evangelho. E o propósito é para manifestar e demonstrar e fazer conhecido esse Deus incomparável no meu sofrimento e não fora dele. É torná-lo famoso, exaltado através da minha dor. É isso que você vê com os apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro. Leia Atos dos Apóstolos, eles regozijavam a Deus e glorificavam a Deus por sofrerem por Cristo. E muitas vezes o nosso sofrimento não é nem por causa do evangelho. Olha que propósito. Para familiares seus, para colegas seus, tem um propósito missionário.
É como Spurgeon uma vez disse: Deus leva seu povo frequentemente à aflição e dificuldades, que ao tornarem cientes de suas fraquezas, eles possam ser aptos para enxergar a majestade de Deus quando Ele vier para produzir o livramento deles. Aquele cuja vida é de caminho fácil e tranquilo verá pouco da glória do Senhor, pois ele tem poucas ocasiões de se esvaziar. Isso é verdade. E agora, para concluir, queria que você preste atenção. Se não prestou atenção até agora, preste atenção agora. Você ir embora, na verdade, para a escola dominical, você com isso na coisa na mente. Qual é a garantia que Deus está com você? Porque esse é o tema dos grandes ênfases do texto. Como é que você pode ter certeza que Deus está com você? Hein? Ah, porque a palavra de Deus diz. Sim. A palavra de Deus diz para todo mundo. Como é que você sabe que Deus está com você no momento da dor? Ou em qualquer momento? Qual é a informação objetiva que lhe garante que Deus está com você aqui e agora? Que podemos cantar: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe que Deus está com você quando tudo está péssimo? E deixa-me lhe dar outra pergunta. Já que Ele vai acabar com o mal, com o pecado, no fim, lá no futuro, Ele vai ser vitorioso contra o pecado e a desgraça desse mundo, como nós vimos. Deixa eu fazer essa outra pergunta. Como é que você sabe que Deus está com você, sendo você pecador? Como eu? E como é que Deus poderia acabar com o mal, que é a nossa esperança, desfazer do mal, que é a nossa grande sonho, sem destruir você e eu? Como é que nós podemos dizer realmente que Ele vai acabar com os caos, com a guerra, com o pecado, e Ele manda todo mundo se aquietar por isso? Como é que eu posso ter a garantia que Ele está comigo no momento de dor? E como é que Ele vai acabar com o mal e desfazer do mal, sem acabar com eu e você, quando nós somos os grandes agentes do mal? Em muitos aspectos. Como é que Ele vai desfazer do mal sem destruir a gente? E nos dar paz? A resposta está em uma outra pergunta, que eu acho que é a maior pergunta que já foi feita nesse mundo. Lá no Calvário, naquelas 3 horas angustiantes, quando tudo estava trevas, alguém bradou com grande voz uma pergunta que até hoje ressoa nos meus ouvidos como se fosse ontem: Deus meu, por que o Senhor não está presente comigo? Por que me abandonaste? Quando eu fiz a tua vontade, não errei em nada, fui tentado em tudo, não pequei em nada, fui perfeito. Por que o Senhor não está comigo, Deus dos Exércitos? Quando eu estou nessa tempestade da tua fúria, por quê? Para que Deus pudesse olhar para você agora, pecador que nem eu, e dissesse: eu abandonei o meu filho sem merecer. Para que você, pecador, nunca fosse abandonado e pudesse ter a certeza e cantar esse salmo: Deus é o meu refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Deus dos Exércitos está aqui comigo, porque o meu Salvador foi abandonado naquela cruz. Essa é a verdade objetiva que você tem que olhar. Não é algo apenas interna, subjetiva, mas é algo fora de você, que deixa você não como uma montanha russa, com as emoções e circunstâncias da vida. Tem algo fora de você para você confiar e colocar toda a sua esperança, porque o Deus da glória se tornou homem e foi abandonado pelo próprio Pai, para que hoje Deus olhasse para você e dissesse: eu te amo e estarei com você até o fim dos séculos, mesmo que seja a maior e pior situação da sua vida. Se você não crê nisso, você está perdido. Mas se você crê nisso, aí Deus é a solução que Ele nos dá de desfazer o mal sem destruir você, porque Ele se autodestruiu naquela cruz. E podemos ter a esperança escatológica
de que um dia teremos paz com Ele, e estaremos com Ele eternamente, lá no futuro. E essa é a esperança que me dá a garantia de lidar com o problema aqui e agora. Se não for assim, somos os piores dos homens. Então, porque Deus é totalmente soberano e também Deus sofredor, que padeceu naquela cruz. As duas coisas têm que dar luta: soberano e que sofreu por nós sendo abandonado naquela cruz. É que você pode cantar esse salmo do desejo: o Deus dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembre da cruz, se alimente da cruz, medite na cruz. Nesse momento de dor, é somente no Evangelho que você encontra isso. Uma esperança dessa, onde que no céu, quando Ele voltar, nesse novo céu e nova terra, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado, e Ele há de morar conosco eternamente. Esse é o nosso futuro, maravilhoso, grandioso, que podemos agora cantar e louvar. Não tem nada igual. As coisas podem piorar na sua vida, seja realista, mas a Bíblia também nos dá a condição de sermos românticos e romancistas, para poder